De igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Queridos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Me sinto honrado de estar com os irmãos. Como o pastor disse, estou acompanhado da minha esposa, das minhas duas filhas, que são lindas realmente, inclusive a minha esposa, que está ali no cantinho. E também tem alguns irmãos da nossa igreja que nos acompanham hoje, pela manhã. A irmã Caroline, o irmão Leonardo, que os irmãos já conhecem, o irmão Vinícius também, que está aqui. São irmãos lá da igreja. O Vinícius, inclusive, a gente liberou para ele fazer o curso aqui. Só ele, porque senão a igreja toda queria vir para fazer o curso da história da igreja. Mas, queridos, é muito bom estar aqui e quero compartilhar com os irmãos uma palavra baseada no tema e na divisa da campanha de missões mundiais. Os irmãos estão com o tema aí na tela. O tema diz: Meu chamado, voz de Deus para as nações. E a divisa, Romanos capítulo 15, parte B, que diz: Por causa da graça de Deus, que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Queridos, quero, então, usar a divisa e o tema como base para a mensagem desta manhã. Mas, para isso, eu queria convidar você a fechar seus olhos, mas que você mantivesse sua Bíblia aberta, que nós vamos utilizar dela. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome nessa manhã. Te agradecemos, Deus, porque estamos na tua casa para te louvar, para te cultuar, e te pedimos, Senhor, que a tua palavra glorifique o teu nome, que a tua palavra, Deus, a exposição da tua palavra, Deus, possa ser para a adoração do Senhor, e que ela alcance os nossos corações, que ela fale, Deus, profundamente a nós, para que possamos, Deus, nos sentir chamados, comissionados para a obra missionária, Senhor. Sabemos que o Senhor conta com a vida da tua igreja para ser voz do Senhor neste mundo. Por isso, Pai, toca em nossos corações e nos comissiona para fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, apóstolo Paulo, autor do livro de Romanos, ele, do capítulo 1 ao capítulo 11, John Stott vai dizer que ele faz uma grande exposição do Evangelho. Mas do capítulo 12 ao capítulo 15, Paulo traz uma grande exortação. E Paulo fica um pouco preocupado, porque ele utiliza palavras de franqueza, palavras duras nessa exortação que ele faz. E quando começa o capítulo 15, especialmente o verso 14, quando ele está se aproximando para o final da sua carta, Paulo começa a elogiar aquela igreja e explicar o porquê das suas palavras francas. O verso 14 vai dizer: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Paulo, então, diz para eles: olha, eu sei que vocês são irmãos de Deus, eu sei que vocês estão plenamente instruídos e são capazes de orientar uns aos outros, de exortar uns aos outros. E ele vai explicar: a respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Paulo, então, ele diz para aquela igreja: olha, eu estou escrevendo para vocês algumas exortações, para que vocês lembrem de algumas coisas, mas eu faço isso não porque eu sou o apóstolo Paulo, eu faço isso não porque eu sou um doutor, eu faço isso não porque eu sou alguém capacitado, eu faço isso não porque eu sou alguém importante, mas eu faço isso por conta da graça que Deus me deu. Paulo, ele prega, exorta, através desta carta, a igreja de Romanos, e ele entendia, então, o seu chamado era para pregar aos gentios, e por isso ele escreve para aquela igreja, embora Paulo não fosse o fundador desta igreja, e Paulo também nunca tinha visitado a igreja de Roma, por isso ele tem todo esse cuidado para falar. E eu confesso aos irmãos que fiquei também um pouco preocupado quando o pastor Judy Clay me convidou para pregar, e quando me deu o tema da Junta de Missões Mundiais e esse texto para pregar, porque no meu coração só havia uma palavra de exortação.
E como exortar uma igreja que eu não conheço? Como trazer uma palavra de exortação a uma igreja que eu não convivo, que eu não conheço? Mas, pela graça que Deus me deu de ser um ministro do Evangelho, um ministro de Cristo Jesus, quero, então, compartilhar com os irmãos uma mensagem para trazer aos irmãos a lembrança e a memória de algumas coisas que os irmãos já sabem, que os irmãos já conhecem, mas que nós precisamos lembrar para sempre estarmos colocando em prática. O texto continua, e Paulo vai dizer, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Paulo reconhece, então, que o seu chamado, Paulo reconhece que a sua obra missionária, a sua pregação, ela tem um ponto de partida, e esse ponto de partida é a graça de Deus. Querido, todo missionário, todo irmão que tem um desejo de ir para o campo, todo irmão que é voz de Deus na sua comunidade, todo irmão que serve ao Senhor na igreja, precisa entender que o ponto de partida para isso é a graça de Deus. Nós não fazemos absolutamente nada por nós mesmos. Nós somos comissionados por Deus não pelo nosso talento, não porque nós somos bons, mas porque Deus, pela sua graça, nos chamou. Deus, por sua graça, nos salvou. Deus, por sua graça, nos comissiona a pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso, porque quando nós não entendemos que somos chamados pela graça para fazer a obra missionária, querido, nós achamos que fazemos algum favor para Deus. Nós achamos que ir ao campo missionário e proclamar o Evangelho em outras nações, ou simplesmente vir à igreja contribuir com ofertas missionárias, eu estou fazendo algum favor a Deus, quando, na verdade, queridos, todos nós servimos ao Senhor e pregamos o Evangelho por conta da graça. A graça um dia nos alcançou e nos salvou. E esta mesma graça que um dia nos alcançou e nos salvou, nos comissiona a ser voz de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, a segunda carta, no capítulo 5, ele vai dizer que nós somos ministros da reconciliação, que Deus apela ao mundo através de nós, que Deus ele nos chama, nos salva e faz com que nós sejamos comissionados a pregar o Evangelho. E aí eu pergunto a você, por que você não tem sido voz de Deus? Por que você não tem sido voz de Deus na sua comunidade? Por que você tem acostumado a simplesmente vir para a igreja todos os domingos num ato litúrgico, religioso, está acostumado com a vida religiosa e simplesmente não entendeu que a sua vida é uma vida que é comissionada por Deus para ser voz de Deus aonde você estiver? É impressionante como nos nossos dias falta dentro do nosso coração uma paixão por missões, uma paixão para proclamar o Evangelho, uma paixão para alcançar vidas, como se nós não tivéssemos sido alcançados por esta graça. Queridos, nós não éramos merecedores de coisa alguma, nós éramos merecedores do inferno, mas Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por conta de cada um de nós, por amor à sua igreja, e Ele nos salvou para que nós fôssemos usados por Ele para pregar o Evangelho que vai salvar a outros. Queridos, lá fora há pessoas que estão vivendo no lamaçal do pecado, no império das trevas, que têm vivido longe de Deus como rebeldes, como inimigos do Senhor, mas que um dia serão nossos irmãos, mas que um dia se converterão a Jesus Cristo por conta da mensagem da graça. Estão lá fora, mas eles são igreja de Deus. Por isso nós precisamos ir lá fora alcançá-los. É os nossos irmãos que estão lá fora. Queridos, nós saímos para pregar o Evangelho na certeza de que é Deus que toca os corações, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos sair à rua para pregar o Evangelho, porque se converter a Cristo Jesus não depende da vontade humana, mas é o próprio Senhor de toda a graça que toca o coração e traz um homem que está no lamação do pecado para a sua presença. Eu digo isso para a minha comunidade, para os irmãos de Parque Alvorada. Eu digo, olha, nós vamos sair na rua na certeza de que aqueles que Deus tem que salvar, Ele vai salvar pela sua graça. Porque se não fosse nesta certeza, querido, eu confesso aos irmãos que eu não sairia às ruas.
Se dependesse da vontade humana, do coração duro do homem, eu não sairia às ruas. Mas, na convicção de que esta graça, que um dia nos alcançou, nos comissiona a pregar, e esta graça vai alcançar as outras pessoas, vale a pena ir à rua. Vale a pena ser voz de Deus. E, queridos, Deus quer nos usar para ser voz dele. Eu não sei o porquê que você cruza seus braços. Eu não sei porquê que você se acostuma de vir à igreja apenas assistir o culto. Nem adorar a Deus você adora. Você assiste o culto, você participa do culto. Deus quer usar a sua vida onde você estiver para ser voz dele. Apóstolo Paulo entendeu isso. Apóstolo Paulo era um grande homem. O apóstolo Paulo tinha grandes predicados. Apóstolo Paulo tinha grandes coisas na sua própria vida, mas quando a graça o alcança, ele entende que tudo aquilo fica para trás. E agora a sua vida era uma vida para viver para a glória de Deus, uma vida para ser voz de Deus onde ele estava. E assim, querido, nós precisamos entender que nessa graça nós fomos salvos para salvar a outros. Eu fico impressionado num texto, o texto que relata Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus está na cruz pregado, alguns soldados estão à sua volta e começam a debochar de Jesus. E começam a dizer, tu não és o rei dos judeus? E começam a dizer, desce da cruz. Se você descer da cruz, nós acreditamos que tu és o Filho de Deus. Tu não és o Salvador, então salve-se a si mesmo. E Cristo Jesus permanece na cruz. Ele não desce, ele não responde, mas ele se entrega por amor a cada um de nós. E ele faz isso, queridos, para que a nossa vida já fosse salva naquela cruz do Calvário. Por isso, quando a graça de Deus nos alcança, não há mais preocupação com a nossa própria vida, nós já fomos salvos por esta graça. Cristo Jesus nos salvou na cruz do Calvário, agora nós somos usados para salvar a outros. Então nós precisamos nos mover, nós precisamos cruzar os braços para pregar este evangelho. Apóstolo Paulo, ele descruzou os braços e foi. E por onde foi? Ele foi instrumento de Deus, bênção de Deus, voz de Deus, para pregar o evangelho da graça. E ele entendeu que por causa da graça que Deus deu, ele se torna um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo aqui, ele utiliza de uma linguagem litúrgica, uma linguagem de culto, quando ele diz que seu dever era sacerdotal. Ele entendia que agora, depois de alcançado por essa graça, ele precisava pregar o evangelho, porque cada alma que ele conquistasse, cada alma que ele alcançasse pela graça, era uma oferta agradável a Deus. O seu culto era oferecer alma de gentios ao Senhor. O seu culto era fazer com que os gentios que não conheciam o evangelho fossem, então, conquistados por essa graça. Não é Paulo que converte os irmãos, mas Paulo é apenas o instrumento para pregar o evangelho, para que este evangelho pudesse alcançar os gentios. Ele, então, utiliza essa expressão, dever sacerdotal de proclamar o evangelho. E é interessante é que nós defendemos, e nós falamos muito, os batistas falam muito, do dever sacerdotal. Os batistas falam muito do sacerdócio de cada cristão, do dever de cada cristão de proclamar o evangelho. E a Bíblia diz, em alguns lugares, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que ele, parte B, vai dizer, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O texto diz que ele nos amou e nos libertou dos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote. Para quê? Para servir a Deus e Pai. 1 Pedro, se os irmãos abrirem. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 5, a Bíblia diz:
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O verso 9 deste mesmo capítulo diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós temos livre acesso a Deus, mas também temos um dever. Se nós achamos que somos sacerdotes, se nos consideramos sacerdotes de Deus, nós somos sacerdotes não apenas para orar a Deus, porque agora não há mais um outro sacerdócio, que, como o sacerdócio levítico, que fazia intermediação entre eu e Deus. Agora, por conta de Cristo Jesus, por conta do Cordeiro que foi morto, agora nós temos livre acesso a Deus e podemos buscar a Deus, podemos orar ao Senhor e sabemos porque Cristo Jesus ele fez esse novo e vivo caminho. Só que, queridos, nós, nos dias de hoje, nós distorcemos um pouco esta verdade. Sabe por quê? Porque muitos acham que são sacerdotes de Deus e não têm que se submeter à liderança. Muitos acham que agora são crentes e que não precisam de outros crentes. Muitos agora acham que são crentes e simplesmente pode ser crente dentro da sua própria casa, tem a sua própria Bíblia, pode fazer a sua oração, pode cantar o seu louvor e simplesmente são cristãos por conta disso. Muitos pensam que, por serem sacerdotes de Deus, agora eles podem serem pessoas que vivem de qualquer forma, sem se submeter à igreja, sem se submeter à liderança, sem simplesmente respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Porque Deus criou a igreja para que nós caminhássemos juntos. Quando Paulo diz que ele tinha um dever sacerdotal, Paulo está dizendo que agora, ele, como ministro do Evangelho, ele pregava uma mensagem que apresentava o próprio Jesus para aqueles que estavam lá fora, aqueles que não conheciam a Deus. Porque, queridos, nós pregamos uma mensagem que é uma pessoa. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos aquele que é o intermediário de Deus e os homens, Jesus Cristo. Paulo prega uma mensagem que não é um discurso filosófico. Paulo prega uma mensagem que não é uma teoria e sabedoria humana. Paulo apresenta uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, porque só por Jesus Cristo nós poderemos ser salvos. Quando 1 João vai descrever e vai dizer que ele era testemunha de Jesus Cristo, ele começa a dizer que nós vimos a palavra da vida. Nós apalpamos a palavra da vida, nós ouvimos a palavra da vida. Queridos, o evangelho que nós pregamos é uma pessoa e a pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos pregar o evangelho. O mundo precisa conhecer a Jesus Cristo. E Deus conta com a vida de cada um de nós para apelar ao mundo, porque Ele faz com que a sua igreja seja a ministra da reconciliação. Deus não apenas elegeu os fins, mas Deus elegeu os meios. O homem será salvo pela graça de Deus, mas Deus, pela sua soberania, escolheu a vida de cada um de nós, que é a sua igreja, para pregar esse evangelho. Nós precisamos, queridos, de pessoas que se apaixonem por Deus. Está na hora de Deus nos despertar para aquilo que nós somos chamados para fazer. Está na hora de pararmos de querer viver um evangelho de comodismo. Está na hora, nós vivemos numa liberdade religiosa que nos faz mal, porque nós somos preguiçosos. Nós estamos tão acostumados com a vida religiosa que nós não saímos para falar do amor de Deus, para pregar a graça de Deus. É impressionante isso. Às vezes nós trocamos as coisas. Nós fazemos campanha de missões como essa, que a igreja está fazendo e nós vamos fazer na nossa igreja, onde nós aprendemos como batista que há 3 formas de fazer missões: orando, indo ao campo e contribuindo financeiramente. E, de fato, nós contribuímos com missões dessas 3 formas. Mas tem muita gente, querido, que acha que pode pagar os missionários para fazer o seu papel.
Tem muita gente que cruza os braços e apenas quer dar o dinheiro e se esconde no meio da multidão para que não possa viver de fato o chamado de Deus para a sua própria vida. Eu lembro quando recebi o convite para pregar, para assumir a igreja de Parque Alvorada, e a igreja de Parque Alvorada era uma igreja que, quando assumi, ela tinha 15 membros, tinham 24 membros arrolados, e apenas 15 frequentavam a igreja, e não tinha nenhuma criança sequer na igreja. E a igreja, quando me convidou para assumir o pastorado daquela igreja, depois de mais de quase 2 anos sem pastor, eu fui conversar com meu pai, porque meu pai sempre foi alguém que gostou de ofertar para missões, sempre participou das campanhas de missões. E eu disse para ele: pai, eu vou assumir uma igreja que não tem a mínima condição de me sustentar. E aí ele virou para mim e disse: eu já sustentei muitos missionários, eu também vou te sustentar nessa obra. E eu disse para ele: mas pai, eu vou ser voz de Jesus Cristo naquele lugar, não a sua voz. Porque é você que precisa proclamar o Evangelho de Deus. Não adianta você querer cruzar os seus braços, achando que vai apenas enviar o recurso para que outros façam a sua obra. Deus chama você. Tem muito jovem aqui que precisa proclamar o Evangelho na faculdade. Tem muito jovem hoje que precisa falar do Evangelho para os seus amigos. Tem muita gente aqui que não abre a boca para falar com seus vizinhos. Tem muita gente que não prega o Evangelho porque tem vergonha de Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo um tempo pós-moderno, onde que ser cristão, ao mesmo tempo que temos a liberdade, ao mesmo tempo, se formos cristãos verdadeiros, genuínos, cristãos comprometidos com o Evangelho da graça, comprometidos com as Escrituras Sagradas, nós vamos ser chamados de fundamentalistas, nós vamos ser chamados de radicais, nós vamos ser chamados de tudo quanto é nome, porque as pessoas olham para nós e acham que nós somos retrógrados e ultrapassados. Mas você tem medo disso. Se você tem medo disso, é porque você ainda não conhece a graça de Deus e aquilo que Jesus Cristo fez por você. Porque nós fomos chamados para morrer por Jesus. Nós fomos chamados para se entregar por Jesus. Nós fomos chamados para viver para Ele, para a glória do Seu nome. Nós precisamos ser despertados por Deus. Quando a gente olha para o contexto da igreja no mundo, queridos, que não tem a liberdade que nós temos, não tem como olhar para esse contexto e não gerar lágrimas nos nossos corações. Não tem como nós chorarmos por ver nossos irmãos sofrendo o que sofrem. O site da Portas Abertas vai dizer que existe 40 mil irmãos nossos em campo de concentração na Coreia do Norte. Há perseguições na Colômbia por conta do tráfico. Há perseguições no México. Há perseguições em todos os lugares lá fora. A gente não tem noção do que é servir ao Evangelho num tempo de perseguição. E, na verdade, muitos de nós apostataríamos se vivêssemos nesse tempo. Porque falamos tanto que nós entregaremos a nossa vida para Cristo, mas não vivemos esta vida para Jesus. Como pode? É um contrassenso. Nós falamos que se tivéssemos numa condição daquela, nós entregaríamos a vida para morrer por Jesus. Então, por que não vive para Jesus? Então, por que não se dedica a Jesus? E por que não aprende da palavra para proclamar a palavra? Outra coisa interessante, quando Paulo diz que o seu dever é sacerdotal, e se nós compararmos, então, ilustrativamente, a missão do sacerdote levítico com aquilo que Paulo está dizendo aqui, a gente vai entender que o levita, o sacerdote levítico, ele tinha pelo menos 3 funções básicas. Ele era aquele que prestava a oferta a Deus, o sacrifício a Deus, mas ele era aquele que zelava pelo templo, porque limpava a sujeira. Limpava a sujeira dos animais que eram sacrificados. Mas ele também era um mensageiro de Deus. Malaquias capítulo 2, verso 7. A Bíblia vai dizer que porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento,
e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. As pessoas que sabem que somos cristãos, eles esperam de nós uma vida de acordo com esta palavra. Tu acha que o mundo olha para nós e acha que sejamos como o mundo? Eles olham para nós e esperam que a nossa boca esteja cheia da palavra de Deus. Paulo entendia que seu dever era sacerdotal. E ele, então, entendia que cada pessoa que era alcançada era uma oferta aceitável a Deus. Era uma oferta que era santificada pelo Espírito Santo. Mas o texto continua e diz: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Paulo então diz: eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço. Paulo não está dizendo, eu me glorio em mim mesmo. Ele está dizendo, eu me glorio em Cristo Jesus pelo meu serviço. A glória, a felicidade de Paulo era que em Cristo Jesus ele praticava a sua obra. Em Cristo Jesus ele fazia a obra, ele fazia o seu serviço. O texto diz que Paulo foi usado como instrumento de Deus. Olha o que diz, não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Não é o Paulo que faz a obra para Deus, mas é Deus que faz a obra por intermédio de Paulo. Isso faz total diferença. Sabe por que faz diferença? Porque muitos de nós achamos que eu faço alguma coisa para Deus. Eu venho para a igreja, e se eu não vim à igreja, se eu não venho para a igreja, eu estou deixando de cumprir a minha obrigação diante de Deus, e como se Deus ficasse em falta por conta daquilo que você deixa de fazer. Quando a gente acha que a gente faz alguma coisa para Deus, sabe o que acontece, querido? Nós achamos que somos melhores daqueles que não fazem. Nós começamos a achar que na igreja de Jesus há pessoas que são melhores do que outras, começa a gerar competição, começa a gerar briga. Quando chega alguém novo na igreja, nós não queremos dar espaço, porque o espaço é meu, quem faz a obra é eu, só eu que sei fazer, só eu que faço a coisa boa. Então chega alguém novo na igreja, não tem espaço, porque é eu que faço a obra. Quando, na verdade, querido, todos nós somos apenas instrumentos de Deus. É um grande privilégio participar da obra, porque também a obra é pela graça. Nós não podemos fazer nada para Deus por nós mesmos. É Deus que nos comissiona, é Deus que nos direciona, é Deus que nos usa como ferramenta. E o texto vai dizer que Paulo, a sua obra, era em palavras. Ele diz, não me atrevo de falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra, em ação. Paulo pregava o Evangelho, mas ele vivia o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho, mas o seu discurso era o mesmo das suas atitudes e o seu comportamento. Muitos de nós temos a teoria, muitos de nós pregamos com a boca, mas o nosso comportamento desfaz tudo aquilo que nós falamos de Deus. Nós falamos de amor, mas não perdoamos os nossos irmãos. Nós pregamos o Evangelho que é pela graça, mas achamos que somos salvos pelos nossos próprios méritos. Nós falamos de Deus como se Deus fosse alguém disposto a nos perdoar o tempo inteiro, mas nós não somos capazes de estender a mão a alguém que cai. Nós somos alguém que tem um discurso, mas as nossas práticas, muitas vezes, contradizem aquilo que falamos. Paulo, ele era um instrumento de Deus, que pregava a palavra, mas esta palavra queimava o seu coração e fazia com que ele vivesse as boas obras. Queridos, o Evangelho de Deus, ele precisa estar nos nossos lábios, ele precisa também estar no nosso coração, e ele precisa estar em nossas atitudes. Não seja alguém que
que apenas decore frases, conceitos teológicos, para apenas impressionar ou fazer parte do meio. Nós vivemos um contexto hoje que, graças a Deus, Deus tem levantado alguns jovens, por exemplo, o Jopac, para ensinar a palavra de Deus. Isso tem acontecido em alguns lugares. Jovens têm sido despertados por Deus para estudar a Bíblia, para aprender da Bíblia, para ser diferente. Mas nós percebemos que no nosso meio reformado, nós também temos aqueles que querem fazer parte do meio. Então, o que eles fazem? Eles entendem a teologia apenas na cabeça. A teologia é apenas teórica. A teologia não queima o coração. A teologia não faz com que a sua vida seja uma vida transformada. Às vezes a gente questiona os nossos irmãos pentecostais, porque eles são meninos, muitas vezes na fé, e reproduzem aquelas coisas que acontecem, e vão reproduzindo sem sentido e sem significado, mas muitas vezes dentro da igreja acontece isso. Muitas das vezes na igreja nós vamos reproduzindo conceitos teológicos, tradições, que nós nem sequer sabemos se é verdade ou não. Nem sequer olhamos para as Escrituras Sagradas para saber se isto é verdade ou não. É impressionante como, quando nós tentamos pregar o Evangelho da Graça, dentro da própria igreja, como há oposição dentro da pregação do Evangelho. É impressionante dentro da própria igreja. Tive um amigo que recentemente saiu da igreja por isso. Ele pregava o Evangelho genuinamente, conforme a palavra de Deus, mas a própria igreja, entendendo costumes e tradições e repartindo conceitos teológicos que ela nem sequer sabe da verdade, se levantou contra ele. E nós observamos que isso acontece o tempo inteiro. Conhece aquela história do peixe? Escutei uma ilustração uma vez que fala um pouquinho sobre isso. Uma mãe criou a filha fazendo um assado, um peixe assado. E por conta do seu forno pequeno, ela pegava e partia o peixe no meio e botava para assar. A menina cresceu vendo aquele peixe sendo assado e partido ao meio. Então ela casou. E toda vez que ela ia fazer um peixe assado para o seu marido, ela fazia o peixe cortado ao meio. Porque ela aprendeu desde criança que o peixe, para ser assado, precisava ser cortado ao meio. E o marido, curioso com aquilo, ele pergunta, por que você não faz o peixe inteiro? E ela dizia, não, porque mamãe me ensinou que o peixe era cortado ao meio. E aí, de repente, eles vão almoçar na casa da sogra. E aí, quando chega lá, o marido percebe que a sua sogra faz o peixe inteiro, porque agora o fogão era maior, e o peixe dava para ser assado inteiro. E ele pergunta, por que sua filha, ela assa o peixe cortado ao meio? E ela disse que aprendeu com a senhora, e a senhora agora está fazendo o peixe inteiro. Ela disse, não, porque naquela época eu cozinhava o peixe assado ao meio, porque o nosso forno de casa era muito pequeno, e não dava para botar um peixe inteiro. E, queridos, às vezes nós somos assim com o Evangelho. Nós vamos escutando conceitos, e nós vamos achando que é igual o peixe partido ao meio. E nós vamos transmitindo para frente, vamos passando para gerações. E aquilo vai tomando corpo de verdade. Aquilo vai se tornando a verdade, e a verdade vai se tornando mentira. E quando levantamos para pregar o Evangelho verdadeiro, as pessoas se chocam e acham que a palavra agora é mentira. Muita gente dentro da igreja faz isso. Está acostumado com a tradição. Está acostumado com o Evangelho que escutou, mas não leu na palavra. Muitos de nós não conhecemos as Escrituras Sagradas. Falamos tanto de Bíblia, somos o povo da palavra, mas nós não conhecemos mais as Escrituras Sagradas. Paulo tinha uma mensagem, porque nós somos o povo da mensagem, nós somos o povo da palavra. Por isso, queridos, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Nós precisamos saber, de fato, o que nós estamos falando. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Mas Paulo não era apenas alguém que tinha um discurso. Ele agia com palavras, mas também com ações. Ele fazia também as obras.
Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Paulo então entendia que a sua missão era fazer com que os gentios não apenas se decidissem por Cristo, mas obedecessem a Deus. Paulo tinha uma missão não apenas de pregar o evangelho que fazia com que as pessoas se convertessem, mas que desse frutos da sua conversão. Porque o evangelho, querido, vai gerar em nós frutos. Muitas pessoas estão dentro da igreja enganadas, porque um dia levantaram a mão para Deus, aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas vivem uma vida sem ter Cristo como o Senhor de suas vidas. Vivem como se Cristo não existissem. Estão enganadas dentro da igreja, porque não dão frutos de arrependimento, não dão frutos de conversão, não têm vidas transformadas pela graça, não têm vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Estão na igreja muitas vezes arrumando problema, porque não entenderam a graça do Senhor. Nós precisamos entender que a missão nossa não é apenas pregar o evangelho para ter uma contagem numérica. Eu participei de muitas cruzadas evangelísticas lá na igreja. Assim que cheguei, fiz 4 já nesses 4 anos. Recebo missionários de fora que nos ajudam. No primeiro mês da igreja, pastoreando a igreja, nós incentivamos aqueles 15 irmãos a marcar visitas. Nós fizemos 75 visitas num final de semana. Dos 75, 50 responderam na fichinha que aceitaram a Cristo. Porque os missionários fazem aquele apelo: você aceita Jesus? Eles vão anotar. E manda a ficha para a igreja. Tá bom, manda para a gente que a gente vai acompanhar em discipulado. E aí começamos a discipular. Dos 50 que nós acompanhamos, apenas 16 se batizaram. Dos 16 que batizaram, nós devemos ter na igreja 8. Sabe por quê, queridos? Muitos acham que servir a Deus é apenas levantar a mão e dizer que muitos acham que a missão da igreja é apenas pregar um evangelho que vai salvar o indivíduo e simplesmente ele não vai demonstrar nenhum fruto dessa conversão. Paulo entendia que a sua missão era pregar o evangelho, mas viver do evangelho, porque ele sabia que precisava levar os gentios a obedecer a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. E Paulo, então, pregava o evangelho. O texto vai dizer assim: desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Paulo queria que os gentios não apenas se convertessem, mas dessem frutos de obediência a Deus. E ele pregava no poder do Espírito Santo. A igreja precisa pregar no poder do Espírito Santo. A igreja precisa entender que não pode haver uma separação de conhecimento e poder do Espírito Santo. Nós pregamos o evangelho, nós somos o povo que tem conhecimento, mas nós pregamos debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser o povo apenas da palavra, porque muitos acham que nós somos frios, que nós não temos o Espírito Santo. Pelo contrário, queridos, o Espírito Santo habita na igreja de Jesus. E é o Espírito Santo que comissiona e faz com que homens como eu e você preguem o evangelho da graça. Homens como eu e você vão ao mundo crendo que Deus pode transformar vidas e pode fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos crer nisso. Não é pela nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Queridos, nós estamos em campanha de missões. Por isso, permita a Deus despertar você, para que você seja um missionário de Deus. Se não for lá para fora, que seja na sua casa, que seja na rua, que seja em mesquita, que seja na sua faculdade, que seja no seu trabalho. Seja a voz de Deus. Não permita que o mundo cale você, porque a tua autoridade está vinda do próprio Deus, através do Espírito Santo. Você é a voz de Deus. Deus escolheu você para ser ministro da reconciliação. Por isso, vá e pregue o evangelho do Senhor Jesus. Eu queria orar com você, eu queria que você fechasse seus olhos.
queria que você pensasse um pouco naquilo que você ouviu. Talvez você está aqui e Deus está falando ao teu coração. E Deus está falando ao teu coração para despertar você a viver para a sua glória. Porque Paulo entendeu isso e viveu para a glória de Deus. E você pode também viver para a glória de Deus e ser voz de Deus às nações, ser voz de Deus aonde você estiver. Você é chamado para isso. Você não é chamado para viver para si mesmo, porque você já foi salvo por Cristo Jesus. Você é chamado para viver para Cristo, para viver para a glória do seu nome. Por isso, vá. Deus está te comissionando, vá. Não pense como você vai fazer isso. Não pense que você precisa reunir algumas condições humanas. É Deus que vai capacitar você para fazer. Se Deus está movendo o teu coração e você acha que é incapaz, você vai lutar, vai se dedicar para aprender. Porque também o esforço para aprender faz parte desse processo que Deus está trabalhando em você, para que você seja um ministro do Evangelho. Mas, querido, talvez você não tenha muito conhecimento teológico, talvez você não tenha muito conhecimento das Escrituras, mas Deus alcançou você pela graça. Então você pode ser boca de Deus, vivendo uma vida que testemunhe deste Evangelho. Não apenas de discurso, mas de vida. Dê testemunho na sua comunidade. Dê testemunho no seu bairro. Mostre que você é um crente genuíno, um crente verdadeiro, porque nós precisamos disso no Brasil. Nós precisamos de igrejas que sejam verdadeiras e de igrejas que, de fato, vivem o Evangelho da graça. Nós temos hoje uma comunidade enorme de evangélicos, mas quantos, de fato, vivem o Evangelho da graça? Queridos, se nós começarmos a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós incomodaremos tanto esse mundo que seremos perseguidos. Nós não somos perseguidos porque nós estamos acomodados. Nós estamos em conformidade com o mundo, mas Paulo diz, em Romanos capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformá-los pela renovação de nossa mente, para que experimentei qual seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Permita Deus usar a sua vida. Deus quer usar você como instrumento dele, servindo a Deus aqui na igreja, no campo missionário. Permita que Deus cuide da sua vida e conduza você para a sua glória. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale aos corações da tua igreja. Ó Deus, que não seja a palavra de um homem, mas que teu Espírito Santo possa incomodar, que teu Espírito Santo possa, Deus, aquecer o coração daquele que está frio, que o teu Espírito Santo possa, Deus, despertar aqueles que o Senhor um dia chamou para a obra, mas têm dado mais atenção para as coisas desta vida. Ó Deus, que o Senhor possa despertar a igreja para se tornar, de fato, uma igreja missionária, uma igreja que vai ao campo, uma igreja que faz missões fora das nossas fronteiras, mas uma igreja que também faz missão nesta localidade, nesta comunidade, uma igreja que seja a luz do Senhor. E nós te louvamos, Pai, por esta igreja, porque aqui o Senhor tem, Deus, falado ao coração. Aqui, Deus, o Senhor tem ensinado a tua palavra. E nós te louvamos por isso, Deus, porque é coisa raríssima nos nossos dias. Por isso, Pai, faça com que os irmãos desta igreja valorizem, Deus, a sua igreja. Faça com que os irmãos da igreja possam, Deus, entender que o mais importante da tua igreja é a proclamação do teu evangelho, é o ensino das escrituras sagradas. Ó Deus, como nós temos igrejas de tudo quanto é tipo hoje no Brasil, mas são poucas igrejas que, de fato, têm no púlpito a Bíblia aberta, pregando o Evangelho. Por isso, Pai, em nome de Jesus, desperta os irmãos para fazer proveito deste conhecimento, para viver para a Tua glória. Ó Deus, que não haja um conhecimento apenas teórico, mas prático da Tua palavra. Ó Deus, desperta a Tua igreja para viver, de fato, missões. Obrigado, Deus, por estar aqui com os irmãos. Que o Senhor abençoe esta igreja. O Senhor conhece, Deus, os projetos, os sonhos que o Senhor tem colocado no coração da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor ajude-os a cumprir com essas metas. Que eles consigam, Deus, alcançar a oferta de missões. Porque fazem, Deus, com amor, para ser enviados para
para o trabalho missionário, para que o trabalho missionário glorifique o teu nome. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo. Abençoa, Deus, a Igreja Batista no Parque Alvorada. Cuida daqueles irmãos. Ó Deus, nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.